Jesus, amém? Aleluia. Também cumprimento nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nesse momento, desde já quero pedir na amada igreja do Senhor para abrir as vossas Bíblias em Daniel, capítulo 6. Livro de Daniel, o capítulo 6. E o versículo de número 1. Aqueles que encontraram, pode dizer amém? Diz assim: Dário achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino. E sobre estes três presidentes, dos quais Daniel era o primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhes contas e o rei não tivesse nenhum dano. Então este Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Porém, eles não puderam encontrar nenhuma ocasião, nem culpa, porquanto ele era fiel, e não se achou erro ou culpa nele. Então disseram estes homens: nós não encontraremos qualquer ocasião contra este Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes reuniram-se junto ao rei, e assim disseram-lhe: Rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os governadores e os príncipes, os conselheiros e os capitães reuniram-se para estabelecer um estatuto real, em fazer um firme decreto, para que todo aquele que suplicar a qualquer Deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja lançada na cova dos leões. Agora o versículo de número 10. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para a sua casa, com as suas janelas abertas em sua câmara que davam para Jerusalém. Ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou, e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Aleluia. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, ó Pai amado, somos gratos a Ti, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estar na Tua casa. Senhor, desde já, Senhor, eu quero pedir ao Pai amado, Senhor, possa me usar, Senhor meu Deus, para entregar ao Pai amado a Tua mensagem para a Tua igreja, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e nos dar sabedoria, ó Pai. Senhor Jesus, que cada palavra que saia da minha boca, Senhor meu Deus, seja o Teu Espírito Santo falando através de mim. Amém. Irmãos, este versículo que o Senhor colocou em meu coração, esses versículos, explicando o contexto, como nós vimos, fala sobre Daniel na cova dos leões. Mas aqui, o foco que eu quero dar não é o foco usual que os pregadores costumam pregar. Não sei se os irmãos já perceberam, mas toda vez que eu vou pregar numa palavra conhecida, eu não quero ser, por assim dizer, igual aos outros de pregar naquilo que as pessoas usualmente pregam. Eu sempre tento buscar um entendimento por trás, ou algum outro detalhe no qual o Senhor coloca em meu coração, no qual o Senhor me dá sabedoria para tentar haver. E aqui, o que eu quero pregar, o foco, não é sobre o milagre em si que aconteceu com Daniel na cova dos leões, mas sim a atitude de Daniel quanto ao decreto que foi assinado pelo rei. Basicamente, para os irmãos que não puderam entender muito bem, os restantes ali príncipes, como diz aqui a minha versão, tentaram tramar contra Daniel, porque ele era o preferido. Até mesmo o rei Dário, que era o atual rei da Babilônia, que era o rei dos Medos e dos Persas, ele queria colocar Daniel até mesmo sobre todo o reino, e por isso eles tentaram tramar contra Daniel. Não acharam nele erro e nem culpa, de acordo com as leis de seu povo, mas então tentaram encontrar através da lei do nosso Deus. Foi então quando eles pediram para o rei Dário: Rei Dário, que durante os próximos dias ninguém venha pedir nada a nenhum Deus ou outra pessoa, se não for a ti, ó rei. E o rei achou por bem e assinou este decreto. Só que talvez o rei não tenha se lembrado que o seu preferido, Daniel, tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia.
não só tinha um hábito, como óbvio nós sabemos, numa oração, nós vamos pedir coisas ao nosso Senhor, nós vamos orar a Ele, pedir a Ele. Logo Daniel estava infringindo o decreto no qual o rei tinha assinado, no qual os presidentes haviam tramado contra Daniel. Portanto, já aqui quero trazer uma visão. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, e um detalhe que a Bíblia vai falar, é que ele orava com as suas janelas abertas. Daniel não orava com as suas janelas fechadas. Daniel, ele não orava trancado em um lugar, talvez para não verem, mas ele orava num lugar onde podiam ver, podiam saber que ele estava orando. E mais especificamente, Daniel, ele orava com suas janelas abertas para a direção de Jerusalém. Eu fui pesquisar o simbolismo disso. Um deles, provavelmente, é porque Daniel, ele acreditava na reconstituição de Israel, na reconstituição de seu povo. E é por isso que ele orava em direção das janelas para Israel. E com este ato de Daniel de orar com as janelas abertas e de continuar orando sem ser no secreto, mesmo com um tal decreto, demonstra que Daniel tinha coragem. Mas acima de tudo de sua coragem, ele tinha temor ao Senhor, porque ele sabia que nenhuma lei deste mundo, nenhuma lei dessa terra é maior do que a lei do Senhor, porque ele sabia que a lei assinada por um rei não é uma lei superior ao rei dos reis, ao rei criador dos céus e da terra, ao rei no qual tinha instituído Daniel sobre aquela terra na Babilônia. Daniel, talvez ele poderia ter se escondido, Daniel poderia ter evitado de orar, era ali em torno de 30 dias, hoje em dia tem cristãos que ficam meses sem orar, portanto, Daniel ficar 30 dias sem oração, talvez o Senhor entendesse, mas mesmo assim, Daniel, de frente para o decreto, decidiu se ajoelhar e orar 3 vezes ao dia, como sempre fazia para com o Senhor, porque Daniel estava decidido que nenhuma coisa deste mundo iria atrapalhar sua relação com o Senhor, estava decidido que nada deste mundo poderia separar do Pai, estava decidido que nenhuma lei, que nenhum rei, nenhum reino, nenhuma nação tinha poder suficiente sobre o nosso Deus Todo-Poderoso. E uma coisa interessante que eu pensei, mesmo se Daniel fizesse isso, como é que o manifestar de Deus poderia acontecer na cova dos leões? Muitas das vezes, o Senhor ele vai exigir de nós a audácia, a coragem de fazer algo que talvez aos nossos olhos seja loucura, que talvez nos olhos dos homens sejam loucura, mas muitas das vezes Deus quer que sejamos audaciosos, para que Ele venha manifestar o seu poder, para que Ele venha manifestar a sua glória diante de nós. E uma coisa interessante, que até mesmo vai de encontro com aqui o testemunho que o nosso diácono Danilo estava falando, e eu já estava ouvindo, e já estava sabendo que era Deus que estava falando. Aquele milagre que aconteceu com aquele rapaz dirigindo o carro, não serviu só para testificar a fé dele, mas principalmente o manifestar do Senhor aconteceu para que aqueles que estavam em volta pudessem ver o poder do nosso Deus. Irmão, entenda uma coisa, muitas das vezes o manifestar do poder de Deus na sua vida não vai ser só para te abençoar, mas vai ser para aqueles que estão em volta verem o Deus que você serve, o Deus no qual nós servimos, porque o Deus que nós servimos é aquele que te livra da cova dos leões, o Deus que nós servimos é o Deus que abre o mar vermelho, o Deus que nós servimos é o Deus que cura, é o Deus que faz milagres, é o Deus que faz paralítico andar, é o Deus que faz o cego enxergar. Este Deus, Ele está aqui neste lugar. Este Deus não estava só nas covas do leão com Daniel, mas este Deus, Ele está aqui neste lugar, e muitas das vezes Ele vai manifestar o seu poder para aqueles que estão em sua volta, para aqueles que não acreditam, se prostrarem diante dEle e reconhecerem que verdadeiramente este é o Deus do Deus, verdadeiramente esse é o Rei dos Reis, verdadeiramente este é o Senhor dos Senhores. Entende, irmão? O manifestar do poder de Deus, ele não é só para nós, ele não é só para quem está dentro da igreja dele, mas principalmente para aqueles que estão lá fora, principalmente para aqueles que não acreditam, porque talvez Daniel, nós podemos ver, ali naquela situação, eu acho que o rei ficou mais ansioso do que o próprio Daniel que estava na cova do leão. O rei Dário,
ali naquela ocasião, ele dispensou os músicos. Ele não dormiu durante toda a noite, porque Daniel, o seu preferido, havia sido lançado na cova dos leões. Porém, no momento que retiraram a pedra daquele lugar, lá estava Daniel. Daniel estava com ele. Daniel estava livre. Daniel havia sido livre dos leões. E o poder de Deus havia se manifestado naquele lugar. E como eu disse, uma coisa em relação à oração de Daniel. Daniel, ele estava orando. Não sabemos qual era o intuito da sua oração. Não sabemos se talvez ele estava orando desde já para que Deus o livrasse de uma possível, caso ele fosse possivelmente lançado na cova dos leões. Mas uma coisa nós sabemos, a oração ela é eficaz. A oração ela tem poder. A oração ela tem poder para fazer grandes coisas. E é por isso que este ano não é só o ano da manifestação do poder de Deus, mas é o ano do clamor pela manifestação do poder de Deus. Porque a manifestação do poder de Deus, ela não vai acontecer se a igreja não clamar, se a igreja não orar, se a igreja não pedir pelo manifestar dele. Porque nós muito bem sabemos que nós queremos ver o manifestar do poder de Deus. Quem aqui quer ver o manifestar do poder de Deus? Eu creio que todos, mas para isso, basta nós fazermos como Daniel, se prostrar diante da presença do Senhor e orar a Ele, pedir para que a manifestar do poder dEle venha acontecer no nosso meio, não só dentro da igreja, mas principalmente fora dela, porque vai ser muitas das vezes através do manifestar do poder de Deus, que pessoas vão se chegar a Ele, muitas das vezes vai ser através da manifestação do poder de Deus, que almas vão se chegar ao nosso Senhor Jesus, e vão se prostrar e vão ver que realmente Ele é um Deus poderoso. Ali naquele momento, no testemunho que nosso diácono Danilo contou, todos ali viram o carro andando, um carro sem motor andar. Isso é o manifestar do poder de Deus. E ali no mesmo momento, todos se prostraram e reconheceram que o Senhor, Ele é Deus, que o Senhor, Ele é poderoso. Então você me pergunta, mas então, isso aconteceu com Daniel? Por quê? Este milagre que aconteceu com Daniel, afinal de contas foi só para livrar Daniel mesmo, e Daniel ficou feliz e por assim foi? Como nós vamos ver, irmãos, vamos voltar um pouco antes do rei Dário. Tínhamos o rei Nabucodonosor, que também confessou que o Senhor é Deus. Por quê? Porque ele achou Daniel, que conseguiu desvendar os seus sonhos, que nenhum outro mago conseguiu. Mas ainda, além disso, também ele viu o quarto homem na fornalha. Através do manifestado poder de Deus, o rei Nabucodonosor, ele reconheceu que o Senhor é Deus, reconheceu que o rei de Sadraque, Mesaque e Abednego era o Deus verdadeiro. Mas então, e dessa vez, diácono Pablo, isso também aconteceu? Então vamos ver aqui na palavra do Senhor Jesus. Daniel, no capítulo 6, e o versículo de número 20 diz assim: E aí, quando ele chegou à cova, gritou com uma voz angustiante por Daniel, e o rei falou. Disse a Daniel: Ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem continuamente serves, foi capaz de livrar-te dos leões? Então disse Daniel ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim, e também perante a ti, ó rei, não tenho feito mal algum. Então o rei ficou extremamente contente por ele, e ordenou para que eles erguessem Daniel para fora da cova. Então Daniel foi erguido da cova, e nenhum tipo de ferimento encontrou-se nele, porque ele acreditou em seu Deus. E o rei ordenou, e trouxeram-lhe aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados dentro da cova dos leões. E ele, seus filhos e suas esposas, e os leões tiveram domínio, seus filhos e suas esposas, e os leões tiveram domínio sobre ele, e quebraram todos os seus ossos em pedaços, antes que chegassem ao fundo da cova. Agora, atenção para o versículo 25 que diz: Então o rei Dário escreveu para todo o povo, nações e língua que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Eu estabeleço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino,
homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, pois Ele é o Deus vivo e imutável para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Ele livra, Ele resgata, Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Aquele que livrou Daniel do poder dos leões, e é este mesmo Deus que está aqui. É o mesmo Deus que habita no mais profundo céu e no mais profundo abismo. É esse mesmo Deus que está aqui e está lá no seu lar. E é o mesmo Deus que está visitando hospitais. É o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma, que renova, que batisma com o Espírito Santo. É o mesmo Deus que aviva cada coração com o poder do Espírito Santo. É o mesmo Deus que incendeia cada coração e que capacita, que levanta com mão forte para você pregar as nações, para você fazer maravilhas, e que te entrega dons de cura e dons de pregação e dons de línguas. Este mesmo Deus, Ele quer nos usar, Ele quer nos impulsionar para pregar a sua palavra e para mostrar ao mundo os sinais e as maravilhas que Ele tem feito, pois Ele não fez só no passado, pois o mesmo Deus de Daniel é o mesmo Deus de ontem, hoje e para todo sempre, e a eternidade é sua, e todos os céus e a terra é sua, e toda criatura pertence a Ele. Este Deus, Ele está aqui neste lugar. Adora este Deus, mas Ele quer te usar, Ele quer te capacitar, Ele quer te impulsionar, Ele quer te usar com fogo. Aleluia! E este Deus é o Deus no qual eu sirvo. O Deus de Daniel é o Deus no qual nós servimos. Aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia. Glorifique, glorifique este Deus, glorifique este Deus, pois é só através do clamor que o seu manifestar vai vir sobre nós, que o seu manifestar vai vir sobre a tua igreja, sobre as nossas vidas. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, irmãos. Nosso Deus, Ele é poderoso, nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça de suas promessas. Nunca se esqueça, pois tudo aquilo que Ele diz, Ele vai cumprir. Muitas das vezes, talvez nos encontramos no mar, numa tempestade. Muitas das vezes até mesmo possamos ser lançados à cova do leão. Mas esse Deus, Ele está conosco. E esse Deus, Ele manifesta o seu poder através daqueles que clamam pelo seu nome. Essa é a palavra no qual o Senhor colocou em meu coração. E eu creio que é a palavra no qual Ele queria falar para com a sua igreja. Meu tempo também já está chegando no fim, assim eu agradeço a minha oportunidade. Que nós possamos continuar clamando pelo manifestar do poder dEle. Assim agradeço a minha rica oportunidade.